Oi, manas! Hoje nós vamos conversar sobre o processo de espera. O que é esperar no Senhor? Será que eu estou esperando mesmo no Senhor? Quero compartilhar com vocês o meu processo de espera, o processo mais longo que eu já tive até aqui. Meu processo de espera pelos meus amados filhos, ele não começou quando eu me casei, começou muito antes. Com 8 anos de idade, eu morava em Caxias do Maranhão. Gente, eu já morei em tantos lugares. Inclusive, eu sou baiana, nordestina, tá? E hoje eu moro no Espírito Santo. Inclusive, casei com capixaba. Eu lembro que eu estava andando pela casa em que eu vivia na época, veio uma forte sensação no meu coração de que eu iria ter dificuldades para engravidar. E eu lembro que eu fiquei até um pouco assustada, embora eu estivesse em paz, aquilo não me deixou apavorada, mas eu levei um susto, porque desde aquela época eu já desejava ser mãe, eu queria me casar cedo, antes dos 30 eu queria ter uns 5 filhos. E então os anos foram passando, eu então noivei, o casamento já estava com data marcada, já estava se aproximando a data do casamento, eu fui na ginecologista. E foi a primeira ginecologista que me jogou a real, assim. Ela falou: olha, você possivelmente só conseguirá ter filhos através de tratamento, porque o teu organismo não funciona da forma que deveria. E eu lembro que aquilo foi aquele balde de água fria. Eu falei: uau, tá acontecendo. Eu cheguei em casa, liguei pro meu marido, que na época era meu noivo, e falei assim: olha, aconteceu isso na minha consulta e eu tô sem reação. Casem com um homem segundo o coração de Deus para sua vida. Ele falou assim: tá tudo bem. A Bíblia é repleta de histórias de casais que não podiam engravidar, que eram estéreis e simplesmente o Senhor operou um milagre. Inclusive, eu tô até me sentindo privilegiado. As grandes histórias de homens e mulheres na Bíblia geralmente têm esterilidade, têm dificuldade para engravidar, então tá tudo certo. E o nosso casamento então começou. Nosso casamento sempre teve muito disso. Tinha épocas em que ele tinha mais fé e ele alimentava a minha fé, tinha épocas que eu tinha mais fé e alimentava a fé dele, e a gente foi caminhando junto nesse processo de espera no Senhor pelos nossos amados filhos. Esse texto bíblico sempre acompanhou muito a nossa jornada, assim. Eu acho que todo cristão que espera no Senhor, o que espera por algo, ele se apega a essa palavra em algum momento da sua vida. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu amo esse texto bíblico, mas existe uma verdade por trás de esperar no Senhor. Esperar no Senhor não é quando você fala: eu tô esperando no Senhor e bum, automaticamente você corre e não fica exausto, e você anda e não se cansa, e você tem suas forças renovadas, e você voa alto como águia. Não é assim. Esperar no Senhor não é dizer que espera no Senhor. Esperar no Senhor não é ficar sentada falando: tô esperando o Senhor lá agir. Não é isso. Esperar no Senhor é uma interação com o próprio Senhor. E eu vou te provar isso. Um pouco antes dessa parte do texto em que fala daqueles que esperam do Senhor, ele vai falar sobre o Senhor. O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra, e que ele não se cansa e nem fica exausto. Então, os que esperam no Senhor, que não se cansam e nem ficam exaustos, eles estão, na verdade, se tornando parecidos com o próprio Senhor, porque é Ele que não se cansa e não fica exausto. É mais ou menos assim: o Senhor está aqui, você está aqui. Você vem com a sua promessa, com o seu anseio, e você se coloca diante do Senhor. E esse Senhor vai então interagir com você e te aperfeiçoar no seu processo de espera. É uma movimentação. Esperar não é ficar parado. Esperar é se mover em direção ao Senhor. Porque quando você se move em direção a esse Deus, ele então vai interagir com você e vai te aperfeiçoar. Eu lembro que no início, bem no início do meu casamento, desde o primeiro ano, nós não tomávamos remédios, contraceptivos, nada disso. Todo mês eu fazia teste de gravidez e todo mês dava negativo. E todo mês eu estava diante do Senhor, colocando diante do Senhor, esperando nele. E eu lembro que em um desses momentos o Senhor falou comigo assim: filha, a gente precisa tratar a idolatria no seu coração. Você anda idolatrando muito a maternidade. E então ali eu entro no processo de tratar a idolatria no meu coração e sou purificada pelo Senhor e vou me tornando um pouco mais parecida com Ele. Outra experiência que eu tive com Deus, eu tinha um medo absurdo de exames, tratamentos, tudo que envolvia o meu corpo,
Até que o Senhor falou: olha, chegou a fase para vocês, chegou o tempo de exames e de correr atrás disso. E aí eu e Renan fomos atrás disso. Eu fui fazer os meus exames. Comecei com uma bateria de exames, depois outra bateria de exames e foram ficando cada vez mais complexos. Todos os exames, você imaginar, eu devo ter feito. Dado o momento, eu estava numa maca gelada de aço, assim. Era o exame histerossalpingografia, decorei até o nome do exame. A maioria das mulheres relatam muita dor nesse exame. Eu senti muita dor. Foi um exame horrível, mas eu consigo lembrar do Senhor comigo, naquela maca gelada, o Senhor estava comigo. Em cada segundo daquele exame desconfortável, o Senhor estava comigo, porque no processo de espera eu sou aperfeiçoada. As características que estão em mim, que precisam ser moldadas, o Senhor vai moldando. Esperar no Senhor é uma interação constante com aquele a quem eu espero. Aquilo que os seus olhos veneram, você vai se tornando parecida. E é por isso que os que olham para o Senhor estão radiantes. É porque o Senhor é radiante, Ele é o sol da justiça. Tenho incontáveis experiências com o Senhor no meu processo de espera, porque o meu processo de espera é um processo de espera no Senhor. Eu corro para o Senhor. Quando as coisas estão boas, eu corro para o Senhor. Quando as coisas estão ruins, eu corro para o Senhor, porque é nele que eu espero. Eu não espero por um tratamento que dê certo. Não, eu espero no Senhor. Eu não sei por qual intermédio ele vai fazer, se ele vai fazer de forma completamente natural, sem nenhuma intervenção, ou se ele vai usar a mão dos médicos e dos remédios, eu não sei. Eu só sei que é nele que eu espero. Tem dias que eu tô de joelhos dobrados, com a mão no meu ventre, chorando e falando: Senhor, dai-me filhos e eu te devolverei discípulos apaixonados. E tem dias que eu tô lá na igreja, na minha igreja local, junto com as minhas irmãs em Cristo, com elas orando pelo meu ventre, e a gente pulando e já celebrando, porque sabemos que o Senhor fará grandes coisas. Esperar no Senhor tem esses altos e baixos, e é intenso, e você vai sendo transformada no processo, mas ele não é tão fácil. Não é tão fácil porque o nosso coração, ele é enganoso, e muitas vezes, ao invés da gente correr para o Senhor, a gente quer correr do Senhor. E o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Eu percebo que algumas pessoas, elas querem esperar no Senhor, mas quando elas entram de fato no processo de espera no Senhor, nessa interação onde precisa de renúncia, onde precisa de uma entrega, muitos desistem, porque esperar no Senhor não é instagramável. O momento que você decide esperar no Senhor, pula para o momento em que a espera acabou. Não! O processo, ele é profundo. Ele vai mexendo com você e remexendo até que você se torne cada vez mais parecida com o Senhor. Talvez no decorrer desse vídeo, você percebeu que talvez você não tenha esperado de fato no Senhor. E eu tenho uma boa notícia: o Senhor ainda está disponível. Não só pelos filhos, talvez você esteja esperando por outras coisas. O primeiro passo é se achegar a Deus e falar: Senhor, eu tenho esse desejo. Talvez você descubra que na verdade esse desejo foi o próprio Deus que colocou no seu coração. Talvez você descubra que muito antes de você nascer, o Senhor já sabia que você ia desejar isso e Ele iria interagir com você e você iria esperar nele. Tem uma coisa, manas, que eu não contei. Um dia, enquanto nós já estávamos casados, nós estávamos sentados conversando, eu e meu marido, quando ele virou assim e falou: quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu estava em casa, deitado na cama, e eu lembro que me veio uma forte convicção de que eu me casaria com uma mulher que teria dificuldades para engravidar. E eu parei assim, eu falei: você tá brincando, né? Ele: não, eu tô falando sério. Eu falei: não, você não tá falando sério, porque isso aconteceu comigo, quando eu tinha por volta de 8 anos. A gente falou assim: o quê? Simplesmente, o Senhor preparou meu marido da mesma forma que me preparou para viver exatamente isso que estamos vivendo hoje. Cada um dos meus dias foram escritos pelo Senhor. O processo de espera faz isso com a gente, nos traz uma paz que excede todo um entendimento. Aconteceu isso com Ana. Ana, da Bíblia, mãe de Samuel, antes dela se tornar mãe, ela vivia angustiada, amargurada, até que um dia ela decide se levantar e ir até a presença de Deus e se dobra e começa a clamar pelo Senhor, e o Senhor vê aquela mulher, a ouve e concede o desejo do coração dela, e então ela passa a esperar no Senhor. E a gente percebe que Ana teve o seu caráter transformado naquele momento que ela está diante do Senhor, porque ela chega amargurada,
ela recebe uma resposta do Senhor, o coração dela foi alinhado com o Senhor naquele momento. Ela se levanta daquele momento de oração diferente. A Ana, que todo mundo conhecia, amargurada, que vivia ali no cantinho dela, não era mais a mesma. Ela volta para a festa onde ela estava antes e ela come, ela celebra, e ela agora não tinha mais em seu rosto o semblante de angústia, porque ela agora estava mais parecida com Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de alegria. É Jesus falando: tenho dito essas coisas para vocês, para que a minha alegria, ou seja, ele tem alegria, esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. É o mesmo Deus que lá em Salmos vai dizer que à direita de Deus existem delícias perpétuas e na presença de Deus há plenitude de alegria. O nosso Deus é um Deus de alegria. E Ana, quando ela chegou na presença de Deus e colocou diante dele o seu desejo, e ela então passou a esperar ali no Senhor, ela se tornou parecida com Deus. Ela parou de ser amargurada, triste e se tornou alguém alegre, como Deus é. O Senhor está disponível. Quer esperar no Senhor? Isso aqui está disponível. Voar alto como águia, correr e não ficar exausto, andar e não se cansar, ter suas forças renovadas. É muito bom. Esperar no Senhor é interagir com o Senhor, é se tornar semelhante ao Senhor, é poder contar com o Senhor nos dias bons e nos dias ruins. Mas se não houver essa aproximação, então não há uma espera no Senhor. Há uma espera. Não quer dizer que é no Senhor. Por isso, o convite fica aqui para você. Espere no Senhor. É a melhor coisa que você vai fazer da sua vida. Eu estou 7 anos casada. Vou fazer 30 anos esse ano. E essa não é uma área da minha vida em que, ai meu Deus, eu não mexo, não toco nessa área. Não, eu tô o tempo inteiro tocando. Deus está o tempo inteiro me tratando. Até que vai chegar um dia que o teste vai dar positivo. Até que vai chegar um dia que os meus filhos estarão em meus braços. Até que chegará um dia que pela casa vai ter pezinhos correndo e falando: mamãe, mamãe, mamãe. E quando esse dia chegar, o mesmo Deus que esteve comigo enquanto eu esperava vai estar comigo, cuidando dos meus filhos e das minhas filhas. As escrituras começam com Deus interagindo com o homem no jardim do Éden. As escrituras terminam com Deus interagindo com o homem em um novo céu, nova terra, na nova Jerusalém. Deus quer interagir com a gente. Quando aquilo que eu espero acontecer, a minha interação com o Senhor não vai sumir, ela vai aumentar cada vez mais de glória em glória. Pausa para beber uma água. Inclusive, gente, essa garrafinha aqui, ela é maravilhosa. E eu vou deixar exatamente o mesmo link onde eu comprei a minha, tá bom? É isso, manas. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo.